Amém? Pode sentar, abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, para nós meditarmos, a partir do verso 1. Gálatas 4. Deus abençoe também as pessoas que estão aí em casa, nos vendo pela nossa live. Nós temos procurado transmitir o culto, para que aqueles que não podem vir, ou não puderam estar conosco, possam participar, ceiar também. E agradecemos a todos os amigos, dos irmãos, e você que vai nos assistir depois. E eu queria pedir aos irmãos que tenham feito, compartilha essa live, porque eu tenho certeza que alguém pode ser alcançado, ministrado, abençoado, curado pela palavra que nós estamos ministrando. Gálatas 4, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Obrigado pela sua presença, os amigos também aqui da Carol e do Anderson que nos visitam, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, voltem sempre, façam dessa a vossa casa de adoração. Deus abençoe vocês ricamente. Capítulo 4 de Gálatas, quem achou, diga um sonoro amém aí para eu escutar. Mesmo com a máscara dá para ouvir, Diz assim a minha versão: digo-vos, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Presta atenção nessa parte. O menino, ele é herdeiro, ele não difere do servo, ainda que seja o herdeiro de tudo, porque ele é o quê? Menino, certo? Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, pelo seu pai. Ele tem que ser ensinado, ele tem que ser doutrinado, ele tem que ser educado pelos tutores. Eles tinham isso aqui, ou o pedagogo, que chamava, da onde vem a palavra pedagogia, ou pedagogo, certo? É esse que instrui, é esse que prepara. Assim também nós, olha o que ele fala, agora explicativo. Assim também nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, outras versões dizem resgatar, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Repete essa parte comigo: adoção de filhos. Adoção de filhos, a fim de recebermos adoção de filhos. Presta atenção no verbo aqui, receber a adoção. Não é uma proposta de você ir lá e se doar como um filho. Você não faz o esforço para ser filho, você recebe a adoção, você recebe aquilo que essa pessoa que está querendo fazer com você, esse Deus maravilhoso que está querendo te adotar, você tem que receber. O ensinamento o tempo todo foi da gente ir e se entregar. Imagina uma criança que ela bate na porta e pergunta, para um casal, para uma família: ei, vocês não querem me adotar? Acontece isso? Não. Quem adota, passa por um processo inclusivo, às vezes sigiloso, até ver a criança, até ver fotos, ver os dados, ver as questões, porque a pessoa que vai adotar, não é o adotado que vai lá se propor a ser filho. E por que tem que lembrar isso? Porque pela ação da religião e da religiosidade, parece que fomos nós que fizemos um favor para Deus de irmos até Ele, de entregarmos a nossa vida para Ele, de nos colocarmos na posição de crentes, e aí isso nos dá, ou dá na mentalidade, ou dava na cabeça de muitos, o direito de reivindicar coisas de Deus. Há, algumas igrejas até bem televisivas, que incentivam essa linha de pensamento, porque você é filho, você tem que ir lá e exigir, cobrar de Deus o que Ele deve para você, o que é um absurdo, e é um contrassenso, porque ninguém precisa cobrar Deus. Deus é Pai mesmo, e Ele é aquele que tem interesse de nos abençoar. Agora, nós não éramos filhos, nós fomos adotados. Nesse sentido, ele está falando aqui que a lei era esse pedagogo que conduziu o povo de Israel até esse momento que é a plenitude dos tempos. Quando se pensa em plenitude dos tempos,
Se você se transportar para uma linha imaginária do tempo, você fala, o que é isso? O que é essa plenitude dos tempos? Porque só ali no ano, né, 0 ou no ano 5, dizem algumas histórias, quando Cristo nasceu, pelo calendário, pela cronologia ali, ele teria nascido no ano 5 depois de Cristo. Mas vamos colocar o marco 0, começa a contar, né, antes e depois de Cristo. Porque só ali, há quase 2000 anos atrás. A plenitude dos tempos. E agora vem uma explicação que eu quero que você preste atenção para nós tomarmos posse, para nós recebermos essa adoção, para mudar a tua mentalidade. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Cristo. Veja que ele começa falando de um herdeiro que é dono de todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. Esse herdeiro é filho e ele é herdeiro de todas as coisas. Agora ele fala aqui que por termos recebido esse Espírito e nos tornarmos filhos de Deus também, nós somos então por essa ação filhos e herdeiros. Herdeiros por Cristo. Sempre é por Cristo, em Cristo, com Cristo, através de Cristo, pela misericórdia de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o elo que nos une ao Pai. Ele é o que nos resgata, que nos torna de novo, porque ele tinha corpo. Por que nós lembramos na ceia, através do pão do corpo? Porque ele se fez humano, deixou sua divindade, se fez humano para ser o representante nosso no reino dos céus. A Bíblia diz que ele venceu todas as coisas e assentou-se à destra de Deus Pai. Quem está sentado lá? Um espírito? Um fantasma? Um espectro? Não, um corpo, um homem com corpo que é homem e é Deus e é homem, e ele nos representa. Da onde vem a nossa autoridade? Da onde vem o poder sobre nós? Da onde vem sobre nós a nossa incumbência, responsabilidade, como o pastor pregou semana passada, o privilégio de sermos aqueles que levam esta mensagem, que resgatam, que salvam. Mas eu não posso salvar alguém através dessa mensagem se eu não me sentir na posição, no lugar que ele me colocou. Se eu não me sinto assim, ou eu me sinto salvo quando eu estou na igreja, perdido quando eu saio da igreja, da comunidade. Quando eu estou fazendo as coisas certas, eu sou crente, eu sou filho, mas se eu começar a fazer algumas coisas erradas, que a gente diz que são erradas, eu agora perdi a minha filiação. Essa esquizofrenia espiritual faz com que nós atrasemos o projeto de Deus. Talvez essa seja uma das razões pela qual Jesus não voltou ainda, porque nós somos tardios para entender as coisas, e infelizmente o espírito da religião, que é uma potestade, não é só uma questão institucional, é uma coisa demoníaca mesmo, tem aprisionado as pessoas em mentiras, aonde o teu esforço é que faz com que você alcance isso aqui. Mas eu quero frisar bem essa parte, explicando o texto. Agora, vamos um pouquinho mais para frente. Mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, nessa relação, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, guardais a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação da minha carne, mas antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, que é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se fora possível, arrancarias os olhos e me darias. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, aqui falando dos legalistas, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente
quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Fala essa palavra, promessa. É o que somos nós. Jesus disse para Nicodemos, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito, que é nascido da religião é religioso, que é nascido debaixo do favor imerecido, ele sente-se filho de verdade. Não há um esforço, ele recebe. Todavia, o que era filho da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre segundo a promessa, o que entende por alegoria, porque esses dois são 2 concertos. Eu quero ler o texto todo para você aproveitar. São 2 concertos, 2 alianças, 2 testamentos, tá? O do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. O que foi dado no Sinai? O que Moisés recebeu no Sinai? Vamos fazer um supletivo bíblico aí? O que Moisés recebeu no Sinai? O quê? A lei. Ele está falando disso. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Você é filho da escrava ou você é filho da promessa? Você é filho daquele que te dá a herança ou você é filho daquele que permanece ou faz permanecer na servidão? Porque está escrito, alegra-te estéril que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Já tentou falar da graça para a pessoa que não quer ouvir da graça? O filho da escrava persegue o filho da promessa. E ele está dizendo, assim é agora também. Só que isso aqui já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Porque ele sempre ressaltava essa verdade sobre o filho da escrava e o filho da livre. E se você quiser lembrar o texto de Jesus, ele falou que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre do quê? De tudo isso aqui que está falando. Da lei, da escravidão da lei, dos rudimentos da fé, do guardar dias, da pedagogia que levou eles até Cristo. Era um ensinamento. Só que eles estavam voltando para isso. Como então, ou melhor, o verso de número 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora, mas, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Se você voltar um pouquinho, o apóstolo está falando que ele está fazendo uma alegoria, está fazendo como se fosse uma parábola, uma comparação, para que eles pudessem entender. E eu quero que você saia daqui com uma palavra na sua cabeça, a certeza de que você é filho da promessa e não filho da escrava. Amém? Feche os olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela seja fixada, que ela, Senhor, destrave, que ela nos liberte de fortalezas, em nome do Senhor Jesus, as fortalezas da religião, as fortalezas, Senhor, do esforço próprio, da performance, as fortalezas, Senhor, da nossa arrogante, prepotente certeza de que podemos alcançar o céu por nós mesmos, que nós nos rendamos cada dia mais, porque a graça maravilhosa do Senhor é atraída pela nossa fraqueza. Em nome de Jesus nós oramos. Fala conosco nessa hora, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém
e amém. Parece que eu já preguei, né? Comecei a explicar o texto, mas se a gente não dá uma lida no texto com explicação, esse texto vai ficando aquela coisa, mas já li isso. Principalmente quem já leu a Bíblia. Tinha um pastor amigo nosso que leu a Bíblia acho que umas 50 vezes. E aí você passa por textos com uma ótica, com uma lupa, com um dicionário, e você sempre repete os mesmos entendimentos. É por isso que tem gente que fala assim: o que será que eu vou tirar de novo nesse texto? O que Deus pode falar comigo se eu já sei, já ouvi? Pega o Salmo 91, por exemplo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou pega o Salmo 23, bem conhecidos, irmãos, pegar os mais fáceis, né? Senhor meu pastor, nada me faltará. Ou aquele texto preferido seu, um que todo mundo conhece, que é Isaías 43, quando você passar pelas águas não te afogarás, quando passar pelo fogo não te queimarás, porque o Senhor te protege, te guarda. Então tem textos que nós lemos, o que eu vou tirar disso novo? O que vai trazer para mim? E é impressionante como o Senhor Jesus gastou os 3 anos dele trazendo ensinamento, trazendo doutrina. O apóstolo Paulo, que fundou as igrejas e que escreveu essas 13 ou 14 cartas àqueles que acreditam, ele gastou a maior parte do tempo para ensiná-los, para doutriná-los. E aqui ele fala: olha, eu estou perplexo porque parece que eu trabalhei em vão. O que Paulo fazia? Ele sentava com aqueles que aceitavam a salvação em Cristo Jesus, e ele ensinava: vem cá, deixa eu explicar para você no que você está enfiado, no que você está metido, que isso aqui essa fé que nós temos, essa doutrina que nós levamos, vem aqui que eu vou te explicar, porque é necessário que você entenda. Por que é necessário? A nossa cabeça funciona com palavras, com textos, com informações, né, com subsídios que nós vamos trazendo para dentro de nós desde criancinha, desde que a mãe começa a ensinar: não pode isso, não pode aquilo, mamãe é essa, papai é esse aqui é teu tio, esse aqui é teu primo. Sabe quando você conhece alguém que, um exemplo, por exemplo, apresento para você: esse aqui é teu primo, mas você nunca falou desse primo? Não, esse primo é porque ele é filho do tio da tua tia, não sei o que lá e tal, e assim você vai entendendo e trazendo para você informações que você nunca teve. Hoje nós temos um problema que tem muita informação. Você sabe que, na verdade, as pregações vão ter que ser reduzidas para 5 minutos mais ou menos. O Luan fala uma frase que eu tento lembrar, né? Ele fala uma frase: bem-aventurados que pregam pouco, porque voltarão, né, a pregar aqui, ou a pregar aonde for. Mas nós estamos com dificuldade de atenção, cada vez mais. O Augusto Cury fala isso, que a gente está ficando cada vez mais com déficit de atenção. E um vídeo, por exemplo, do YouTube, essa pregação nossa, né, desde que começou o culto, nós já estamos com a ideia de editar, cortar uns pedaços e colocar de 10 em 10 minutos, porque a pessoa olha aqui olha num videozinho e fala assim, ele já olha que nem a gente fazia com um livro antes, né? Quantas páginas tem? Meu Deus, é muita página. Aí você olha num vídeo e fala assim, o vídeo tem 1h30, fala: depois eu assisto, não é isso? Se for 10 minutos, fala assim: acho que 10 minutos eu tenho para ouvir essa pregação. E se a pessoa conseguir condensar em 3 minutos, é o ideal, para que a pessoa pare: 3 minutinhos, tranquilo, eu vou ver esse vídeo aqui. Agora, como que você vai ensinar em 3 minutos e condensar aquilo que é importante para a nossa salvação, o entendimento para nosso crescimento espiritual? Eu queria dizer assim, olha, que nós nos convertemos, a gente vem para uma igreja, se batiza, começa a fazer parte de uma comunidade, cumprir aquilo que as pessoas lá daquela comunidade falam para você, que vai fazer com que você seja reconhecido como um membro dela, e aí você se satisfaz, e vira uma rotina, né? Se a igreja tem culto 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, parece que não vai trazendo nada de novo. Então muitos começaram a buscar experiências extrasensoriais, experiências sobrenaturais, e mergulharam num tal pentecostalismo, ou numa busca por experiências carismáticas, o que não é errado. A Bíblia diz que é para nós buscar com zelo os melhores dons, é para nós não apagarmos o Espírito, é para nós nos reunirmos e termos na reunião todas aquelas manifestações. Um tem salmo, outro tem línguas estranhas, outro tem profecia, outro tem revelação, né? E assim o Espírito de Deus vai operando para que a gente possa ser edificado. Há aqueles que só preferem
as teorias e as doutrinas, aqueles que param para meditar nas coisas. Qual que é o ideal? O ideal é nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque isso vai fazer com que nós entendamos, recebamos e possamos ser usados da maneira com que Ele quer que nós sejamos usados. Quantos anos você tem de crente? Quantas pessoas você já ressuscitou? Curou? Levou para Cristo? Quantas pessoas você já viu na vida dela uma maravilha, você orando por ela, ela sendo abençoada? Tudo isso acontecia na igreja primitiva. Tudo isso ainda acontece em alguns lugares. Então o Senhor tem que usar alegorias muitas vezes para que nós entendamos, como essa aqui que Paulo está explicando, certo? Agora, o objetivo é que a gente rompa, é que a gente ultrapasse a barreira do entendimento que a gente já tem. E ele está dizendo assim: olha gente, aconteceu assim, quando Deus revelou a lei para Moisés, era como um professor. Moisés e a lei ficaram como um professor para conduzir vocês a Cristo e a efetivação de todos esses símbolos que eram usados. Todo o ritual que era usado, cada item do templo tinha um significado. A bacia, os pães, o altar, a própria tenda era feita por dentro de carmesim, de vermelho, que era apontando para o sangue de Jesus, a forma com que matava o cordeiro, né? Todas aquelas festas, sábado, dia de festa, jejuns, tudo isso era sombra das coisas perfeitas, ou da coisa perfeita, ou daquele que é o perfeito, que é o Senhor Jesus, para que apontava toda essa ação, né? E aí quando Cristo aparece, ele parece que é um subversivo, que é um revolucionário da fé, porque Jesus deixava seus discípulos catar espigas no sábado para comer, Jesus curava no sábado, Jesus tocava em morto, Jesus tocava em leproso, Jesus comia com os pecadores, e tudo aquilo que eles cultivaram de religião e religiosidade, e apertaram cada vez mais, e eles estavam buscando um rigor. Não, qual que é a santidade mais perfeita? Vamos nos separar, vamos nos isolar, vamos fazer o melhor de nós, e começaram a se restringir. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e isso para eles se tornou o caminho para eles terem acesso a Deus. E quanto mais eles tentavam fazer, pior eles ficavam. Aqueles que eram chamados santos, os fariseus, Jesus disse assim, lá em Mateus 23, né, se não me engano é 22, 23, ai de vós escribas e fariseus, chamou eles de sepulcros caiados, por fora bonito, bem pintado, por dentro podre, porque quanto mais você busca ser justo e santo por você mesmo, mais você instiga a carne trabalha contra você, Romanos 7, e você então tem que lutar cada vez mais para querer alcançar essa perfeição, e assim eles fizeram. Jesus apareceu dizendo, gente, eu estou aqui para fazer a transição para vocês, e começou a ensinar, e no ensinamento do Evangelho você vê que Jesus mostra que não adiantava eles quererem ser santos por eles mesmos, porque eles eram só por fora, por dentro não. Então ele chegou um momento e falou para os seus próprios discípulos, escutem, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. E eles eram zelosos. Abra sua Bíblia em Romanos 10 para você ver o que Paulo fala. Eu gosto de lembrar esse texto, porque ele esclarece a linha de pensamento de Paulo, na contraposição lei e graça. O apóstolo Paulo, ele é o pregador do evangelho da graça. Esse evangelho que está se espalhando pelo mundo todo, o retorno ao evangelho original e verdadeiro, não fui eu que inventei, não foram os pastores que estão pregando e inventaram, ele foi dado ao apóstolo Paulo. É o evangelho sem mistura com a lei, é o evangelho que não se mistura com os textos do Velho Testamento, que não apontam para Jesus e não coadunam com Jesus. E eu quero dizer para você que você veio de uma religião. Talvez os seus pais são ou foram católicos, ou seus avós, ou espíritas, ou católicos, e se foram católicos, ou de uma igreja evangélica tradicional, eles herdaram uma tradição de ensino que você herdou também. E é uma fase. Você conhecer a lei de Deus é importante, é uma fase. Você conhecer o povo de Israel e toda a história deles é importante, mas a gente tem que crescer, porque o texto está falando assim, quando nós éramos meninos, a gente tinha um tutor que nos ensinava. Agora,
chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para tirar nós dessa posição, que ele fala que o menino é igual ao servo, embora seja herdeiro, ele é igual, ele é um servinho. Se o teu pai, né, você tiver um restaurante, uma empresa, teu pai tem uma empresa, e o teu filho tem lá 14, 15 anos, 16 anos, e o seu pai precisa se ausentar daquele negócio por um tempo, e fala: filho, eu quero que você vá lá para você ficar de olho, ficar no caixa, tocar o negócio ali, você já sabe, o pai já ensinou para você. Ele vai para dentro dessa empresa se sentindo empregado ou patrão? Ele vai se sentindo patrão, porque ele é dono de tudo aquilo ali. Se ele 15 anos já tem uma ideia, né? Ele se sente dono. Como nós nos sentimos nessa obra de Deus? A gente gosta de falar: Senhor, eu sou teu servo. Mas, irmãos, nós não somos servos, nós somos filhos servos. Fala comigo: filho servo. O filho servo, o filho consegue servir, mas o servo jamais será filho. O empregado da tua casa é herdeiro? É filho teu? A babá que cuida das crianças, ela é herdeira das mesmas coisas que a criança é? Do carro, da casa, das coisas? Não, ela é uma empregada. Se nós não rompermos essa barreira, que é o meu objetivo nessa pregação, nós não vamos saber dos nossos direitos, não vamos saber daquilo que o Senhor tem para nós, de como Ele quer nos usar, com o que Ele quer nos usar, e vamos ficar na ilusão de que nós somos pecadores, inveterados, e sempre cairemos nos mesmos erros, porque a gente não sabe a posição que nós ocupamos, que é o que nós temos falado, que é o que nós temos pregado, mas é muito pouco tempo. E além desse tempo de pregação, que eu já tenho que terminar, já é 8h20, né? Nesse tempo pequeno de pregação, né, você só presta atenção num pouquinho, e o esforço que a gente tem que fazer para entender é muito grande, mas eu sei que o Espírito de Deus pode fazer entender, e já está fazendo entender. Então, eu estava falando dessa ilustração, de nós sermos filhos e não empregados. Jesus disse que nós podemos ultrapassar este limite, e ele vai falar de alguém aqui, dos irmãos dele, dos judeus. Romanos 10, está aberto aí? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus, por quem? Por Israel, é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha a construção que ele está fazendo: tem zelo, mas não com entendimento. Verso 3, aqui vem a explicação: porquanto. Sabe por que eles não têm entendimento? Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E o verso 4, o texto que você conhece, mas talvez em outra aplicação: porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que pratica as coisas certas. Está escrito assim na tua Bíblia? É assim que está escrito? O fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que pratica as coisas certas, que cumpre a lei, que crê. Irmãos, para crer nessa loucura de que nós somos tornados santos por Ele, mesmo ainda fadados a erros, é o que faz a diferença para nós vencermos o pecado, vencermos Satanás, vencermos a morte e sermos instrumentos dele. É você tomar posse, receber então o que eu falei, essa adoção de verdade, e parar de se comportar como um servinho, e aquele servo falho ainda, aquele servo que fica esperando o chicote. Bom, eu vou tentar fazer isso que é para fazer, mas talvez eu não consiga, e se vier o castigo sobre mim, não tem problema. Jesus falou: se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Que justiça então que ele estava falando? Será que ele quer piorar o evangelho? Não, ele está falando: recebam a mim que sou a vossa justificação, eu sou a vossa justiça, acreditem, tomem posse disso, para que vocês então se tornem filhos, e vocês se tornem herdeiros, e como herdeiros, não com arrogância, mas com entendimento, vocês possam agir como filhos, não como escravos, não como alguém que está fadado ao erro,
talvez a perdição, e tem gente que por causa disso pensa assim, bom, eu não sei se eu vou ser salvo ou não. Irmãos, a gente não pode viver de incerteza, a gente tem que viver de fé, de certeza. Eu sou salvo, eu estou no céu, a Bíblia fala isso. E eu quero que você marque esse texto aí, de João capítulo 5, verso 24. Evangelho de João 5, 24. Tá dando para anotar aí, Evelyn? Ou está demais já? A Evelyn fala que eu fico citando um monte de textos, mas é para ficar gravado aqui, né? Por que a gente caminha dentro da Bíblia? Porque a fundamentação para a nossa fé tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus está presente aqui nessas escrituras. Veja, isso aqui é um livro. Aqui dentro tem as escrituras sagradas. Agora o espírito da palavra é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, tudo aponta para Ele. E eu já vou te mostrar por que você tem que entender isso. Você pode estar pensando, mas o que o pastor está falando e o que tem a ver com tudo isso? Fica tranquilo que o Espírito Santo vai trazendo esses textos à sua mente, ao seu coração, e Ele mesmo vai trabalhando com você. Chega a hora que Ele te lembra. 5:24 do texto de João. Na verdade, quando eles usam essa expressão, na verdade é para dar mais ênfase. Vos digo que quem ouve a minha palavra, qual era a palavra do Senhor Jesus? Era a palavra da lei? Não, era a palavra da fé. Amém? E sempre foi pela fé. É que eles transformaram a lei e todo aquele negócio que era para apontar para Cristo no objetivo central. Aquilo era meio. Eles confundiram como nós confundimos meio com fins. Por isso que Paulo fala nesse texto, o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê. Sempre foi pela fé, mas ele fala assim, na verdade eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Querido, você é salvo, se você ouve a palavra dele como está ouvindo hoje, e você crê em Deus que enviou ele, você tem a vida eterna, é uma declaração positiva dele, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso faz toda a diferença, para você não temer mais a morte. Veja, esses dias de coronavírus, tem dessa pandemia que é verdade, esse vírus existe, como existe o da HN1, como existe a morte pelo chikungunya, pela dengue, como existe morte por tantas coisas, mas o pânico que se criou, né? Até pessoas que creem na vida eterna estão meio apavoradas, estão com medo da morte. Irmãos, a morte já ficou para trás de nós. Você pode dizer amém? Você crê nisso? Aí eu falei para minha irmã, falei assim, pastor, mas morrer sufocado não é uma coisa muito boa, né? Eu falei, claro que não, nem atropelado, nem de câncer, nem de sei lá do que, de malária. Nós não temos nada com a morte, a gente não gosta da morte. A morte foi vencida por Jesus na cruz, mas temer, se espantar, ficar em pânico, em dúvida sobre, meu Deus, o que vai acontecer? Irmãos, eu quero mais é que o Apocalipse aconteça amanhã. Hoje ainda quero dormir, mas amanhã que aconteça amanhã. Eu, quando começar a acontecer o Apocalipse, na minha versão, eu não vou estar mais aqui, eu vou estar na festa das bodas do Cordeiro. Se começar os últimos 7 anos da profecia de Daniel, não vou estar mais aqui. E essa certeza vem do que a palavra fala, você tem a vida eterna, não entra em condenação. Ah, mas pastor, será que ainda tem coisa que eu tenho que consertar na minha vida? Se você depender disso, de você consertar a tua vida para você entrar no céu, jamais você vai entrar. Você poderia até inclusive entrar na filosofia da reencarnação, e reencarnar não sei quantas vezes, não ia alcançar o céu. Porque a justiça nossa é a justiça que Cristo nos deu, que fez com que a gente se tornasse filhos, e nos tornamos herdeiros, e se somos herdeiros, nós podemos ser usados por Deus, desfrutar daquilo que é nosso. Por que nós vivemos como mendigos? Por que nós vivemos com migalhas? Por que nós ficamos rastejando, procurando uma bênção de Deus, como se Deus não quisesse nos abençoar? Essa mentalidade é uma mentalidade que vem do escravo, e as religiões escravizam. Quem está escutando em casa, ouça isso, a religião escraviza a pessoa, porque você se torna aquele cliente que tem que voltar sempre
para que o pastor te abençoe, você seja absolvido, e aí você possa ir lá receber a tua bênção, ou receba aqui mesmo. Isso está errado. Você é filho, e você não é diferente de mim. Eu estou aqui com uma responsabilidade maior como pastor, como pregador, que você também tem no dia a dia, mas eu não sou Deus para te abençoar. O Deus que te abençoa já abriu o caminho para que você chegue diante dele e se sinta totalmente íntimo dele, e você possa ser, fazer e ter aquilo que ele já conquistou para você na cruz do Calvário. Amém, irmãos? É uma introdução para que você viu, quem teve semana passada, escutou a mensagem, a propósito do pastor Michel, no final da mensagem, olha, eu queria que você mudasse a tua perspectiva sobre Deus, que você acreditasse que Deus quer te abençoar, e não que Ele quer te perseguir, que você tenha uma expectativa desse Deus de coisas boas, e não de coisas ruins. E irmãos, nós estamos vendo dia que as pessoas estão assim em suspense. O que vai acontecer, meu Deus, com o Brasil, com o mundo, com as pessoas? E já aumentou o número de suicídios por causa dessa desgraça que estão fazendo em cima de um negócio. Agora, quem tem Jesus tem que entender que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Em todas as coisas. Não é uma frase de efeito, é fundamentada nessa filiação, nesse trazer de Cristo das nossas vidas para uma posição que faz com que nós não desconfiemos. Olha o que nós cantamos hoje. Esse amor que é incomparável, amor de Deus que vai e nos resgata. E Ele irmãos, Ele não resgatou a gente para a gente, tipo assim, tá, vem cá que eu vou te pegar, e agora você está preso comigo, e aqui você está protegido. Não, Ele não fez só esse resgate de trazer você para perto dEle, Ele tornou templo da sua presença, e aonde você está, Deus se manifesta através de você, ou deve se manifestar. Mas se você se sente servo, escravo, se você não aceita, não recebe a adoção, você fica nessa coisa de, uma hora eu estou bem com Deus, daqui a pouco eu não estou mais. O que Ele quer de nós, irmãos? Ele quer nos fazer participantes da sua glória, e só pode participar dessa glória quem é filho de verdade. Agora, eu quero finalizar frisando o que eu falei no começo. Se eu quiser bater na porta de Deus para que Ele me aceite como filho, até acho que dá, mas eu vou ter aquela coisa de que eu fui até Ele, eu que o procurei, eu que me entreguei, eu que tenho mérito, e daí Ele agora, já que me recebeu, deve para mim. Não vai acontecer. Por isso que Paulo fala, não é pelas obras para que ninguém se glorie. A ovelha da parábola que foi contada esses dias aqui, pensa, Jesus fala assim que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, né, do que os 99 que não precisam de arrependimento, falando da ovelha perdida, que nós cantamos hoje aqui também, né, vai atrás da ovelha, deixa as 99. Agora, o que a ovelha fez nessa parábola? Que fala que o pastor foi atrás, certo? Pensa comigo, o pastor pegou a ovelha, colocou nos seus ombros, levou e carregou para o aprisco, chegou lá, curou as suas feridas, e ele se alegra, faz uma festa com os seus amigos, dizendo, achei a minha ovelha perdida. O que a ovelha fez? Vamos pensar logicamente, o que ela fez? Não fez nada, ela se deixou pastorear, ela se deixou cuidar, ela se entregou aos cuidados desse pastor, porque ela não é bode, ela não corre, ela se entrega aos braços desse pastor. E essa coisa dentro de nós que quer fazer com que a gente alcance o mérito diante de Deus, faz com que a gente não se entregue, não descanse, não confie, não tenha essa expectativa boa. Olha, segunda-feira está chegando, essa semana vai ser uma semana de grandes bênçãos. Não é ilusão, não é viver no mundo de Alice ou de Poliana, não, é você crer que Deus tem o melhor preparado para você, hoje ainda, ter expectativa boa de Deus, porque eu sou filho, vai ser uma semana maravilhosa. Mas tudo que está acontecendo está alienado da realidade. Não, eu estou ligado na realidade do meu Pai,
que me guarda, que me sustenta, que me cuida, que tem saúde para mim, que tem vitória para mim, que tem sucesso para mim, que tem portas abertas para mim, que derrota os inimigos da minha frente, que abate os demônios, que já venceu todas as coisas, as ciladas foram quebradas. Essa é a expectativa que eu tenho que ter desse meu Deus, porque eu sou filho, Ele está cuidando de mim todo o momento, a todo tempo. E aí vai crescendo em você uma fé, e você vai desfrutando de coisas tremendas de Deus para a tua vida, e que não dependem de você. A única coisa que tem que fazer é ser ovelha e se entregar aos cuidados dele. Amém? Feche os olhos. Queria orar com você nesse momento, para que o Espírito de Deus te leve a um entendimento sobre o que é ser filho. Vai para casa com esse pensamento. O que é de verdade ser filho de Deus? Ser filho desse Deus, ser herdeiro desse Deus. Todas as promessas são minhas. Deus falou para Abraão que ele seria pai de muitas nações. E é engraçado porque Abraão era estéril. Ou Sara, a gente não vê muito bem ali, né? Mas ele estava casado com uma mulher. A Bíblia fala que Sara era estéril, né? Depois ela conseguiu conceber. Mas o fato é que ele não tinha filhos. De olhos fechados, pensa numa coisa. Sabe como é que chamava Abraão? Ele antes chamava Abrão, pai exaltado. Aí Deus mudou o nome dele para Abraão, que é pai de multidões. Um homem que não tinha nenhum filho. As pessoas quando chamavam ele diziam assim: ô pai de multidões, ô pai de multidões, ô pai de multidões, tudo bem? Como é que está você? Pai de multidões, eu vim comprar uma ovelha sua. Ô pai de multidões. E o cara não tinha filho nenhum. Como é que ele é chamado de pai de multidões? Pela fé. Só nisso já dá para você vislumbrar, né? E teu nome ser chamado de vitorioso, ou próspero, ou rico, ou saudável, ou protegido. O que é que te atormenta, que te traz tristeza, que traz pânico, medo? Fale o contrário. Eu sou solitário. A Bíblia diz que Deus faz a solitária habitar em família, cerca você de amigos valorosos. Só que você tem que crer, é pela fé. Tem grandes bênçãos que o Senhor tem reservado para você, hoje ainda, nessa noite, amanhã cedo, essa semana, uma notícia boa, algo que vem para transformar a tua vida. Aí a tua mente fala assim: mas se você recebeu uma notícia ruim, você vai ficar triste com Deus. Você já anulou a fé, você já está esperando o negativo. Confia em Deus, descansa em Deus, Ele vai mudar o teu caminho. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado, Paizinho querido, amado Senhor de todas as coisas, que me fez filho pelo sangue do teu filho, e o Senhor estava lá junto com ele, derramando o sangue, porque a tua palavra diz isso. O Senhor estava em Cristo me reconciliando contigo. O Senhor me deu o teu Espírito Santo, que faz com que eu possa dizer: Abba, Pai, Paizinho querido. Agora, Senhor, tira de nós o entendimento da servidão. Quebra essa barreira, Senhor. Senhor, nós queremos nessa noite tomar posse da verdade, que somos filhos, herdeiros. E por ser herdeiros, nós podemos, com certeza, já que a plenitude dos tempos se manifestou, nos tirou da condição de crianças, de servinhos, e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Nós podemos, Senhor, como a tua palavra diz, todas as coisas no Senhor, que é a nossa base, nosso fundamento, o Senhor que nos fortalece. Que agora, Senhor, essa verdade destrua na mente do teu filho, nas emoções do teu filho, da tua filha, o sentimento de estar desprovido de proteção, de estar à mercê da circunstância, esse sentimento de pânico que quem sabe tem tomado o coração dele e dela, essa entrega a essa enfermidade, essa entrega a esse vício, essa entrega a essa escravidão de qualquer coisa, seja de pensamentos viciantes, de derrota, em nome de Jesus, seja quebrada essas fortalezas e comece a surgir, Senhor, uma nova construção,
uma nova mentalidade, um novo entendimento, um entendimento cheio de fé que brota nas verdades da tua palavra e da tua pessoa, e o teu filho e a tua filha possam sair daqui, Senhor, cheios dessa graça, desse poder e dessa posição que o Senhor nos colocou maravilhosa. Teu Espírito Santo habita em nós e nos faz ter comunhão contigo, em nome de Jesus, que seja assim, e que ele e ela, nessa posição, possam realmente ter expectativa de coisas tremendas que o Senhor vai realizar na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Fica em pé, faz assim com as tuas mãos, deixa eu abençoar a tua semana, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos, que o Senhor te faça sábio, inteligente, que o Senhor dê a você discernimento e sabedoria para você agir no teu trabalho, nas tuas coisas, na tua casa, na tua família, que você esteja no lugar certo, na hora certa, que os teus inimigos estejam debaixo dos teus pés, que o Espírito de Deus te dê novas experiências e maravilhosas experiências com a verdade da palavra, que você tenha sonhos proféticos, que o Senhor te dê dons e ministério seja ativado em você, para você ser instrumento onde você estiver, na comunidade que você faz parte também. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu trabalho, o teu salário, o teu emprego, que o Senhor mude a tua condição e faça você estar por cabeça e não por cauda. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de você, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que essa graça maravilhosa te conduza todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Que você possa viver uma semana abençoada, que você possa retornar semana que vem, e que o Senhor te dê grandes vitórias em nome de Jesus. Quem quiser tomar um chocolate quente, está servido, e alguns já estão tomando, né? Deus abençoe a todos, faça assim. Deus abençoe, paz, Deus abençoe, é com Deus. Deus abençoe a todos que estão em casa, que o Senhor te dê uma ótima semana.